Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, com muita alegria. Toda segunda-feira meditamos sobre os santos anjos. Você que está com o seu livro, você também pode, não precisa pegá-lo, mas nós estamos acompanhando todas as pregações. E hoje, Padre Augusto vai nos ajudar a meditar sobre a reverência que nós devemos ter, a presença dos anjos. Diante dos anjos, como devo me comportar? Não é difícil compreender a nossa obrigação de sermos reverentes e respeitosos na presença dos santos anjos. Diante dos santos anjos, nós temos que ser reverentes. Diante dos santos anjos, nós temos que ser respeitosos. Basta um ato de fé na presença do excelso mensageiro de Deus para nos virmos na urgência de nos compormos e de reverenciar-lhe a presença. Ora, à medida que eu entendo que eu tenho uma presença angélica do meu lado, 24 horas, eu devo reverenciar esse anjo. Algo que talvez precise entrar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Claro que temos que falar com Deus, e Deus é o mais importante, mas Deus nos deu um anjo. Temos um anjo à nossa volta. Podemos rezar a Ele todos os dias, reverenciá-lo todos os dias. Com efeito, é assim que procedemos diante daqueles que têm um lugar de destaque na hierarquia social. Da mesma forma, a presença da santidade impõe respeito, reverência e devoção. Diante dos magnatas do mundo, assim como diante dos santos de Deus, instintivamente nos prostramos, nos mostramos respeitosos, atenciosos, educados. Ora, se estamos diante de uma autoridade nesta terra, reverenciamos aquela autoridade. Você diante de alguém importante, você o reverencia. Então, quanto mais um anjo que é cheio da graça de Deus, é um amigo do céu que Deus te deu. Ora, os anjos da nossa guarda ocupam o mais destacado lugar na hierarquia da criação e são de tal magnânima santidade que nenhum dos grandes santos da igreja lhes são comparáveis. Os anjos estão no alto grau da criação. São anjos puros, são anjos perfeitos. São espíritos perfeitos. Por isso merecem a nossa reverência. Os anjos, dizem-nos os santos doutores, são os servidores de Deus, cidadãos dos céus, excelsos em santidade, exímios em toda a ciência, sapientíssimos e poderosíssimos. Formam a bem-aventurada corte do Altíssimo e são seus ministros. Olha que forte isso. Os anjos formam a corte do Altíssimo. Eles estão na presença de Deus, noite e dia. Eles contemplam a Deus de uma forma que nós não o contemplamos, ainda. Porque a Bíblia diz que quando morrermos, quando formos para o céu, nós seremos como os anjos. Ou seja, estaremos numa dimensão como a dos anjos hoje.
Veremos a Deus face a face. Veremos a Deus tal como Ele é. Mas veja, esses anjos veem a Deus. Esses anjos têm uma intimidade com o Senhor que é inexplicável. Lembremos-nos, e isso já foi explicado nessa quaresma, os anjos já passaram por sua prova. Então, uns já foram para o inferno e os que estão no céu veem a Deus. Eles têm a visão de Deus. Então o relacionamento que eles têm com Deus é muito grande. Então eles formam a bem-aventurada corte do Altíssimo e são ministros de Deus. Eles trabalham para Deus, eles executam as ordens de Deus e executam com muita fidelidade. E uma das ordens que os anjos receberam foi cuidar de nós. Já vimos isso. Cuidar de você. Cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso Brasil. Então já explicamos isso. Tem um anjo que cuida da nossa cidade, tem um anjo que cuida do nosso Brasil, tem um anjo que cuida da tua casa, tem um anjo que cuida da sua família, tem um anjo que cuida de você. Hebreus 1,14, não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus? Veja, eles estão a serviço de Deus. Que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Olha que forte isso. A carta aos Hebreus está dizendo, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Deus então confia a estes santos, a esses anjos puros, a missão da nossa salvação. Então o que um anjo mais quer? Um anjo quer que a gente se salve. O anjo luta pela nossa salvação. E esta é a grande missão de Miguel Arcanjo. É defender e salvar a cada um de nós. São Miguel é aquele que a tradição da igreja diz que ele vai buscar as almas do purgatório e levá-las para o céu. O que mais um anjo quer é salvar a nossa alma. Um anjo luta pela nossa salvação. O que teu anjo da guarda quer de você? Ele quer que você se salve. Esta é a missão do anjo. E isto não é tarefa fácil para ele. Porque estando neste mundo, nós estamos suscetíveis a muitas complicações, a muitas tentações, a muitas provações. E estando neste mundo, constantemente a nossa alma está em perigo. Basta uma decisão, basta uma coisinha de nada e a gente pode perder a nossa alma. O que mais importa para Deus é a salvação da alma. Diz São Bernardo, os anjos estão presentes em todos os teus momentos, em todos os momentos da tua vida. Os anjos estão presentes. Portanto, sempre em toda parte esteja sozinho ou acompanhado em lugares públicos, nos templos ou na tua casa, reverencia o teu anjo da guarda. Em todo momento o teu anjo está com você, aonde quer que você vá, em todo tempo podemos reverenciar o nosso anjo. Que a todo dia quer a nossa salvação. Diz São Bernardo, devemos evitar tudo aquilo que pode ofender aos santos anjos. Então imagina, tem um anjo do teu lado o tempo todo. O que pode ofender o teu anjo?
O que pode entristecer o teu anjo? Ora, só há uma coisa que lhes ofende. Só há uma coisa que lhes ofende realmente a imaculada visão: o pecado. Então você quer desagradar um anjo? É quando a gente comete um pecado. Quando você comete um pecado, você desagrada o teu anjo. Por quê? Porque a grande missão dele era fazer com que você não pecasse. E quando você peca, você entristece, porque ele quer, esta era a missão dele, que você não peque. Quem rezou o rosário da madrugada hoje, sabe que meditamos a primeira carta de São João. E num dos momentos da carta de São João, a gente viu aquela palavra forte: aquele que peca é do demônio. Porque é o demônio que peca desde o princípio. Então, qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que a gente dá liberdade para o diabo agir na nossa vida. O pecado não é uma ação de Deus em nós. O pecado é uma ação do demônio em nós. Então, por que eu não vou pecar? Porque eu amo a Deus. Porque eu não quero a ação do demônio na minha vida, eu quero a ação de Deus na minha vida. Então por que nós temos que lutar para não pecar? Nós não podemos pecar porque eu não quero o demônio agindo na minha vida. Dá para entender? Então quando eu começo a usar a minha boca, não para fazer o bem, não para edificar, mas eu começo a usar a minha boca para falar mal do outro, para fofocar, para mentir, para enganar, eu estou sendo usado pelo demônio. A minha boca está sendo usada pelo demônio. Quando eu uso os meus sentimentos, as minhas emoções, não para amar a Deus de todo o coração, e não para amar o próximo, mas eu uso minhas emoções, meus sentimentos para odiar, para sentir mágoa, para brigar com meu irmão, eu estou sendo usado pelo diabo. Diz a palavra que o meu corpo, todo o meu corpo, meus membros, minhas mãos, meus pés, meus órgãos genitais, tudo isso foi feito para louvar e glorificar a Deus. O meu corpo, diz a Bíblia, é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o nosso corpo deve ser um louvor a Deus, deve louvar a Deus. Agora, quando eu uso o meu corpo para fazer um pecado, seja ele qual for, eu estou sendo usado pelo demônio, um instrumento do demônio está sendo usado. E aí eu vou entristecendo o meu anjo. Então o anjo ele fica muito triste quando uma pessoa está no pecado, e principalmente quando essa pessoa está no pecado mortal, porque neste exato momento essa pessoa tem o risco de perder a sua salvação. E o anjo pode até não conseguir concluir a sua missão. A missão dele era salvar a tua alma, era ajudar você a salvar a tua alma. Só que o anjo tem tentado. Então quantas pessoas o anjo está tentando ajudar, mas a pessoa não colabora, a pessoa não abre o coração para Deus, a pessoa não quer saber da palavra de Deus, a pessoa não quer saber de mudar de vida, a pessoa não quer ir para o confessionário, a pessoa não quer a conversão. Mas o anjo não desiste. Mas é bom que você entenda isso. Teve uma das pregações que eu já fiz, que eu mostrava Santa Gema Galgani, que tinha um relacionamento muito próximo com o seu anjo. E o anjo da guarda corrigia ela muitas vezes. Dizia ela que o anjo chegava a corrigi-la 4 vezes ao dia. Porque o anjo queria a salvação dela. Neste mundo, a ofensa que mais nos agrava é ela dirigida ao nosso próprio Pai, e o desrespeito à sua autoridade nos enche de pavor e indignação. Igualmente ofende aos santos anjos tudo aquilo que ofende ao Altíssimo.
de que são zelosos ministros. Evitar, pois, o pecado é evitar a ofensa aos nossos anjos da guarda, é conservar-se reverentes e respeitosos em sua presença. Certamente não, se considerarmos os meios que dispomos na igreja para evitar o pecado. Para muita gente hoje, é exigir demais não pecar. Parece que a gente está fazendo violência para as pessoas. Dizer para você, não faça isso, isso é um pecado. Parece que a gente está ofendendo hoje em dia algumas pessoas. Ah, mas isso é impossível, isso é difícil demais. Não, mas quando a gente fala para você não pecar, é porque eu sei que Deus deu a você toda a graça que você precisa para não pecar. Eu sei que no batismo Deus te deu o Espírito Santo. Eu sei que no batismo Deus te ajuda. A igreja te dá a Eucaristia, a igreja te dá a confissão, a igreja te dá o sacerdócio, a igreja te dá dons, a igreja te dá tudo o que você precisa para não pecar. Então quando a igreja diz não peque, quando a Bíblia diz não peque, quando Jesus diz não peque, Ele também vai te ajudar a fazer isso. Não é mérito seu ser santo. Ninguém pode ser santo por si mesmo se Deus não o ajuda. Eu só posso não pecar se Deus me ajudar. Amém? Se dependesse de mim, se dependesse de você, a gente não ia conseguir ficar sem pecar, não. Diga comigo, eu não consigo parar de pecar. É Deus que me ajuda. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus não está te ajudando a parar de pecar? Tá ou não está? Ou você acha que Deus te abandonou? A não ser que você tente a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer, se uma pessoa se coloca em situação de pecado, ela sabe que ela não pode estar ali. Ela se coloca numa situação perigosa, ela está pedindo para Deus abandonar ela. Aí Deus abandona você. Porque você quer se enfiar no pecado, você quer se enfiar no mal. Você sabe que não pode entrar ali, você sabe que não pode fazer isso. Aí você vai lá e se lança. É um tentar a Deus. Deus vai te ajudar a não pecar. Deus vai te ajudar a não pecar. Ademais, a própria fé avivada na presença dos santos anjos já é por si só um poderoso meio para evitar qualquer espécie de pecado. É impossível que não desista do propósito de pecar. Diz Santo Ambrósio, aquele que erguendo ao céu os olhos de sua mente, considere que os anjos enchem a tudo com a sua presença, o ar, a terra, o mar, as igrejas que eles presidem, vós ousarás, retoma São Bernardo, fazer na presença do vosso anjo da guarda, o que não ousarias fazer diante de alguma autoridade da terra, ou mesmo perante um homem vulgar qualquer. Então, se a gente entendesse que o anjo está do meu lado, talvez a gente não faria um monte de pecado. Agora é claro, isso também vale para Deus. Se eu entendesse que Deus está sempre comigo, eu não faria também. Mas você imagina, se eu vou falar coisas meia horríveis aqui, mas é o que acontece. Então você imagina que você tem um anjo aqui do teu lado. Você tem um anjo da guarda. De repente aquela pessoa, ela tem o vício da masturbação. E ela começa a se masturbar na frente do anjo. É isso que acontece. Se ela entendesse que tem um anjo aqui, ela falaria, não, por respeito, por reverência, por amor a Deus. A pessoa tem o vício da pornografia, ela fica vendo pornografia no celular, pornografia no computador. Mas se ela entendesse que tem um anjo do lado dela, ela veria aquela pornografia?
Aí você ficou com vontade de brigar com alguém. Se você entende que tem um anjo do teu lado, você brigaria com uma autoridade angélica do teu lado? Se nós entendêssemos quem nos cerca, se nós entendêssemos que os anjos estão do nosso lado o tempo todo, é isso que São Bernardo está dizendo, nós evitaríamos um monte de pecados. O problema é que parece que quando o pecado vem, a gente esquece de tudo, a gente esquece de Bíblia, a gente esquece de anjo, a gente esquece de Deus, a gente esquece de tudo. Talvez essa seja uma artimanha do diabo mesmo, cegar-nos. Parece que a gente fica cego. Mas se eu começar a ter um relacionamento com o meu anjo, se eu começar a ter uma reverência com o meu anjo, cada vez mais eu vou entendendo a presença dele na minha vida, com certeza eu vou evitar mais pecados por reverência. Devemos, portanto, fugir do pecado, não em tal ou qual momento, não neste ou naquele lugar somente, mas sempre, em toda parte, de dia e de noite, em lugar claro, em lugar escuro, em lugar solitário ou povoado. Ou seja, tem gente que no lugar claro não é capaz de fazer determinado pecado. Se for escurinho, ele faz. Mas no escurinho o anjo está com você também. Tem gente que não é capaz de fazer determinado pecado às claras, na frente de todo mundo, mas quando está sozinho faz. Existem pecados que nós não fazemos na frente dos outros, porque até diante dos outros a gente tem vergonha de fazer. É ou não é? Os pecados que eu contei anteriormente, alguns deles ninguém faz na frente de todo mundo não, tem vergonha. Você tem vergonha do outro, mas você não tem vergonha de um anjo. Então, cadê a nossa proporção? É isso que os santos estão nos falando. Cadê a nossa proporção? Você tem vergonha de fazer um pecado diante dos homens, mas não tem vergonha de fazer diante de um anjo, que está com você todo dia. Mas por que isso? Porque a gente não sabe que tem um anjo, a gente não percebe, a gente não tem relacionamento com ele, a gente não entende isso. A gente não tem espiritualmente a gente não está conectado com o mundo espiritual. Então o que está faltando para nós? Mais conexão com o mundo espiritual. E eu não estou falando aqui de esoterismo. Eu não estou falando aqui de conectar-se com uma energia superior, não. Eu estou falando para você se conectar com um anjo, que nós sabemos que é o nosso anjo da guarda. Sempre e em toda parte não podemos deixar de prestar ao santo anjo da guarda a reverência que lhe é devida, pois sempre em toda parte o temos ao nosso lado, e zelar pelo nosso bem e pelo nosso progresso. É isso que o anjo quer. Zelar pelo teu bem, zelar pelo teu progresso, rezar, zelar pela salvação da tua alma. Amém? Colaboremos com os anjos. Você está dando trabalho para o teu anjo? Você está dando trabalho? Tem anjo aí que já não sabe mais o que fazer. Tem anjo que já não sabe mais o que fazer. Colaboremos com o nosso anjo. O que é o nosso bem? O nosso anjo quer o nosso bem. Amém? E quando você vê alguém que está perdido, você pode pedir para o seu anjo da guarda e conversar com o anjo da guarda daquela pessoa. Meu anjo da guarda, vá lá. Peça para aquele anjo dessa pessoa acalmá-la, curá-la, tirá-la daquele vício. Quando você precisa conversar com alguém que
você sabe que vai dar briga, é muito possível dar briga, aquela pessoa pode ela pode não aceitar o que você vai falar. Peça antes ao teu anjo: anjo, me ajude, anjo, me guia minhas palavras, e vai falar com o anjo da guarda dessa pessoa também, para que ela se acalme, ela entenda o que nós vamos dizer. Este é o mundo espiritual. Então, nessa quaresma, Deus está nos pedindo um maior contato com os anjos, uma maior intimidade com os anjos. E eu acho que hoje, o que Deus está pedindo para nós é reverência aos anjos. Amém? E a melhor coisa que você pode fazer para o teu anjo é não pecar na frente dele. Aí você fala: mas como é que eu não peco na frente do anjo? Se ele está do meu lado o tempo todo, não me deixa. Tem gente que vai falar: me deixa. Como é que eu vou pecar sem o meu anjo ver? Então, não tem como. Então nós estamos querendo dizer: não peque. Não peque. Porque aquele que peca é de quem? É do demônio. Você não é do demônio. Você não nasceu para o pecado. Você não nasceu para viver no pecado. E deixa eu te falar uma coisa: sabe por que eu prego contra o pecado? Esse é o meu pior inimigo nas pregações. Eu falo dele o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu sei que nenhum pecado é capaz de fazer você feliz. Nenhum. Nenhum. Você pode ter os pecados mais prazerosos do mundo, e aos olhos do mundo você pode se dar bem. Mas eu sei que na alma dessas pessoas não há algo que se chama felicidade. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de pessoas bem ricas, e elas diziam que 70% ou mais das pessoas que têm muito dinheiro, que são muito ricas e vivem a vida bastardas e no pecado, vivem a vida gastando e fazendo da vida o que quer, 70% ou mais dessas pessoas, elas não são felizes. Não são. Porque isso, se quem peca é do diabo, como é que você vai me dizer que então no pecado alguém pode ser feliz? Tem como? Alguém ser feliz de mão dada com o diabo? Não, não tem como. Então eu, como sacerdote, eu entendi que se eu quero ver alguém feliz, eu preciso primeiro tirá-la do pecado. Tirando-a do pecado, eu verei um brilho no seu olhar que ela jamais viu. Constantemente eu tenho visto pessoas chegando até mim e dizer: Frei, eu saí do pecado, eu voltei a comungar. E aí você olha o brilho no olhar dessa pessoa, essa pessoa derramando lágrimas, emocionada e chorando e alegre, e feliz. E aí você percebe: de onde que vem essa alegria? É do abandonar ao pecado e viver a santidade. Então ela começa a ser feliz. Feliz de uma forma que ela não era. Hoje, quando nós começamos a ler a Bíblia, no Rosário da Madrugada, nós teve uma parte que Deus dizia assim para nós: o que eu vou dizer a partir de agora é para que vocês tenham alegria, e alegria completa. O que Deus tem para nós, minha gente, é alegria completa. O que o mundo tem para propor é alegria. Sim, tem alegria? Tem. Mas são alegrias passageiras. Elas passam logo. E elas muitas vezes são ilusórias, são passageiras. Você faz algo que te dá prazer, mas logo, logo vem a crise de consciência, logo, logo vem o peso no coração, logo, logo você percebe que aquilo não é felicidade. Aquilo foi prazer. Deus, Ele tem para você uma alegria verdadeira. Deus tem para você uma alegria completa. E esta alegria o mundo não pode te dar. Não pode. Sabe por que Ele não pode te dar?
porque ele não tem. O mundo não tem alegria verdadeira. O mundo não tem. O mundo não entende disso. Se você perguntar, mundo, o que eu preciso para ser feliz? Você precisa ter saúde, você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa disso e daquilo, você precisa passear muito, e é isso que o mundo vai te dizer. Agora, eu conheço pessoas que não têm uma casa digna, não têm carro, não têm saúde e são felizes, porque elas têm Deus no seu coração. Não é bens materiais que vão fazer a gente feliz. Não é prazeres deste mundo que vão fazer a gente feliz. A alegria completa é Deus quem dá. Só que para que Deus te dê a alegria completa, você não pode ter amizade com o diabo. Não pode. Você tem que deixar o pecado. Se você abandona o pecado, você começa a ter alegria plena. E por que ele morreu na cruz por nós? Para nos libertar dos nossos pecados. Será que a gente ainda não entendeu isso? Será que a gente ainda não entendeu isso? Que ele morreu na cruz por mim para que eu não pecasse mais? Ele morreu na cruz por mim para me libertar dos meus pecados. Os santos são aqueles que responderam a Deus. E nós somos convidados a isso também. Amém? Você topa isso? Não mais pecar? Vai ser a nossa luta diária. Eu estou lutando para não pecar desde os meus 14 anos de idade que eu entendi isso. Mas eu peco todos os dias. Mas todo dia eu luto contra o pecado. É isso que a gente precisa entender. Eu vou lutar todo dia contra o pecado. Eu não vou me render ao pecado. O problema é que tem gente que se rendeu ao pecado. Ah, eu não dou conta. Ah, é muito difícil. Ah, não. Então você se rendeu. Não se renda ao pecado. Não se renda ao pecado. O teu anjo quer te ajudar nessa batalha. O teu anjo quer te ajudar nessa batalha. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.